Pessoal do canal Reef Marinha no YouTube e Facebook, do meu lado Rodrigo, um amigo meu de longa data, aqui os caminhos do aquarismo. Acabei reencontrando ele hoje aqui, diretamente do Pets Aricanduva. Rodrigão, prazer em revê-lo, depois de tantos anos. Igualmente. Batendo papo com ele, falei, gente, preciso gravar. Gravar o quê? Né? Mais um tutorial para vocês. Conversa vem, conversa vai, peixe de água doce. Ele estava explicando para mim o quê? Estava explicando para mim aqui justamente sobre o quê? TPA em água doce, o sistema anti-estresse que é aplicado nos animais, o sistema esterilizante através de filtragem UV, a troca da lã de vidro, outro quesito importante, alimentação e iluminação. A pessoa compra um peixe de água doce. Qual o primeiro passo que ela tem que fazer antes de colocar no aquário? A gente recomenda sempre lavar a embalagem, né? Para tirar alguma sujeira que possa ficar até da digital ou do saquinho de transporte, para evitar a introdução de doenças no aquário. Primeiro passo é lavar o saquinho, desligar a luz do aquário. Se possível, medir o pH da água do saquinho antes de fazer a aclimatação. Verificar se está próximo ao pH do aquário, desligar a luz do aquário, deixar 15 minutos o saquinho boiando, 15 minutos depois abrir o saquinho, de 3 em 3 minutos, pegar um pouco da água do aquário e misturar dentro do saquinho. De 3 em 3 minutos, repetir isso 5 a 6 vezes, para depois pegar só o peixe com a redinha e pôr no aquário e jogar o restante da água fora. Ou seja, nunca utilizar a água do saquinho dentro do seu aquário, é isso? Isso, nunca utilizar. Motivo de segurança. Por questão, se a pessoa estiver comprando peixes em algum lugar que a qualidade da água não esteja boa, carregando alguma doença, pode influenciar no aquário. Proteínas da urina, das fezes, do muco, isso daí no aquário vai ter que normalmente se transformar em toxinas ou parar no sistema de filtragem, que toda a água do aquário vai estar voltando, passando na lã e trazendo alguma coisa para o aquário, onde pode alimentar doenças e gerar toxinas, porque a matéria orgânica é competida por doenças e bactérias boas também. Entenderam, pessoal? É a palavra aqui do profissional que realmente entende. Então você aí que fica pegando peixe no saquinho, joga 10 minutos ali, abre o saquinho, já corta, já joga. Prestem atenção, comecem a fazer esse procedimento aí de segurança. Rodrigo, uma outra pergunta. Pessoal que às vezes pega, corta o saquinho, já pega o peixe e já joga. O peixe pode ter algum problema ali de mucosa, com essa diferença de pH, temperatura? Choque térmico, choque químico do pH, e normalmente quando ele fica muito tempo no saquinho, o corpo dele acumula proteínas, até mesmo da urina, das fezes, do muco dele também, que solta na água, depois volta a grudar no corpo dele. O pH no saquinho normalmente costuma ficar ácido. A amônia fica em estado de amônio e muitas vezes grudado no corpo do peixe. Quando ele entra na água sem a climatização, ele toma um choque térmico, um choque químico e uma queimadura química, que o amônio se transforma em amônia no corpo dele, queima os olhos, queima as brancas e o corpo do peixe. Entendeu, pessoal? Tortura, né? Ele está falando aqui, amônio. Ele não falou errado não, amônio. Amônia, amônio. São duas situações distintas, né? Então o peixe está ali no saquinho, etc e tal. Amônia. Abriu o peixe abriu o saquinho com o peixe, colocou, tem o amônio. Normalmente, uma média de 1 hora que o peixe passar no saquinho, a respiração do peixe, urina, fezes, muco, acidifica o pH. Isso daí já, ao invés de gerar amônia também, ela fica em estado não tóxico na fase de amônio. Aí passou de 1 hora, a pessoa, vamos supor que ela deixou o saquinho lá 15 minutos, vai pegar um pouquinho da água do aquário e misturar a água do aquário junto do saquinho. O pH vai subindo aos poucos. Acontece a mesma coisa também. O pH vai subindo, o amônio vai se transformando em amônia, intoxicando e dando queimaduras químicas. O ideal nesses casos seria o quê? Antes de 1 hora pode fazer aclimatação, depois de 1 hora medir o pH do saquinho e verificar se está igual ao do recipiente do aquário onde ele vai ficar, né? Se tiver igualado, se não tiver, separar um ambiente à parte com o mesmo pH, fazer a aclimatação, pôr o peixe lá, deixar ele um tempinho para liberar todo o amônio, para depois colocar ele no aquário principal. Entendeu, pessoal? Como vocês vão minimizar a morte dos peixes? Do jeito que o Rodrigo falou aqui, tá? Depois eu vou providenciar um gráficozinho, um desenhozinho, para estar colocando aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, isso daqui é procedimento de segurança para os animais.
tá? Tá fazendo o quê? Tá quarentenando o animal, tá pegando o peixe no saquinho, tá regulando a temperatura, tá evitando de uma contaminação cruzada aí da água do saquinho com a água do seu aquário. Então tem sim, aquário marinho a gente sempre fala e diz o quê? Que o peixe chegou da importadora, chegou da loja, né? Deixa ali no aquário quarentena para o peixe se alimentar. Se tiver algum tipo de patógeno como o íctio, amilodínio, bruquinela, ele vai se manifestar ali, a gente consegue fazer o tratamento. E no água doce, que nem o Rodrigo está falando, está explicando para vocês como está fazendo de forma correta a inserção desse animal no seu sistema aí que está estéril e livre de qualquer parasita, fungo e doença. Uma outra pergunta para finalizar. Eu escuto muito, o pessoal fala nos grupos, né? Joga umas pedrinhas de sal no aquário de água doce para limpar a doença. E a gente sabe que essas pedrinhas de sal, né? Ela dá um problema de pH, coisas do gênero. Qual a recomendação com problema de parasita em peixe, de água doce? Então, tanto com água doce como água salgada. O ideal é verificar o pH se tiver que pôr sal grosso. Aí o pessoal fala, pô, tem iodo, tal, isso, aquilo, outro, mas normalmente a quantidade que se coloca não chega a intoxicar o peixe. O sal ele ajuda a subir o pH. Antes de qualquer introdução de sal no aquário, verificar se não tem peixe de fundo, que o sal acaba queimando os peixes, pangaços, coridora, bote, peixes que às vezes não tem escama, isso, cascudo, que acaba queimando e prejudicando muito. O ideal é medir o pH. Se o pH não estiver legal, corrige no que você costuma deixar. Isso mais pro de água doce, né? Corrige no que você costuma deixar. Limpeza do sistema de filtragem, cada limpeza, eu recomendo muito o pessoal, em questão quando o peixe está com a resistência baixa ou está com alguma doença, de preferência trocar a lã todo dia, porque a troca da lã é uma descarga na privada do aquário. Toda a proteína que está alimentando o parasita, fazendo ele se desenvolver para atacar o peixe, uma boa parte vai parar na lã e um pouco de parasita também, porque as bactérias formam mais colônia no cascalho, na cerâmica, e a doença tenta se reproduzir na água. A troca da lã, você está descartando a doença, está descartando o alimento da doença, enfraquecendo a doença e gerando um bem-estar maior no peixe. O sal ele funciona um pouco como parasiticida, bactericida e fungicida, um auxílio para a recuperação do peixe. Ajuda muito. Em muitos casos, eu já recuperei vários peixes assim, já ensinei vários clientes, eles conseguiram recuperar dessa forma. Muitas pessoas falam, pô, peixe não tá legal, taca alimento, põe medicação e desliga o skimmer. Eu faço o contrário. Liga o skimmer, troca parcial, limpa o sistema de filtragem todo dia. Se for o caso, coloca um anti-stress, aquele stress guard, que é da marca Sikken. Ele vai gerar um bem-estar no peixe, o bem-estar aumenta a resistência dele, produz mais muco para proteger ele de qualquer tipo de doença e nesses casos, aumentando a resistência dele também ajuda a acelerar o processo de cicatrização, onde poderia ter um fungo, uma bactéria ou um parasita. Ajuda muito, muito mesmo. Pessoal, gostaram da aula aqui? Eu tô aprendendo, água doce, vocês sabem, né? Então, assim, tá falando, tá explicando. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vem aqui no Pets Aricanduva. Aqui é a Avenida... Avenida Rio das Pedras. Avenida Rio das Pedras, gigantesco, Pets. O Rodrigo tá aqui, vai explicar, vai tirar dúvidas de vocês. Já passou também pelas grandes lojas aí de São Paulo, de aquários marinhos. Então muita gente capaz que tá te vendo, tá te reconhecendo aqui. E pessoal, vou ficar de olho aí na quarentena, na qualidade dos animais. Às vezes o animal tá legal aqui na loja e você coloca no seu aquário com algum tipo de contaminação, vai dar algum problema. E às vezes vice-versa também. Um detalhe também... Um detalhe aqui, ó. Um detalhe bem importante. Às vezes a pessoa compra, independente da loja, ela compra um peixe que o peixe está saudável. Mas por ser uma vida, ele passa por estresse na viagem, baixa resistência, passa por estresse na adaptação, as trocas do aquário dela não estão em dia. Parasita, bactéria e fungos existem em todos os lugares e em todos os aquários. Viu que o peixe recém-chegado estava com a resistência baixa, ataca ele, ganha força nele e ataca os outros. Aí por isso que eu recomendo sempre antes de introduzir peixes novos no aquário, fazer uma troca parcial se der na semana ou um dia antes, uma troca parcial legal, limpar o sistema de filtragem, após fazer a soltura dos peixes, deixar no mínimo 3 horas a luz desligada. Porque querendo ou não é uma vida, tem um sistema nervoso, morre por ataque cardíaco, baixa resistência, pega doença, em todo esse detalhe. Isso ajuda muito a salvar eles. Quem tá falando agora uma coisa que eu ia finalizar a matéria, mas eu vou continuar porque agora ficou marinho o assunto. Ele disse o quê? Desliga a luz, porque você tem uma vida, você tem um peixe, e peixe morre por ataque cardíaco.
certo? Certo. O que acontece? O pessoal aí do marinho, então, uma péssima mania. O cara quer pegar um hepático, quer pegar uma donzela. O que eles falam? Usa o método apagão. O que é o método apagão? Tá tudo apagado, vai lá, acende a luz, o peixe fica desnorteado, você captura. Já viu isso aí? Não tinha ouvido falar. Eu já ouvi e eu sempre falei uma vez no grupo do WhatsApp. O peixe vai morrer de infarte. Pô, o Tamid tá ficando louco, o peixe não morre por infarte. Falou agora aqui, ó. O Paulistinha, eu tava vendo uma reportagem que normalmente ele é um dos peixes que tem ataque cardíaco, só que ele é um dos mais resistentes. Tava vendo uma reportagem que quando ele tem um ataque cardíaco, ele é um dos únicos que o tecido muscular dele se regenera e ele até fica vivo, fica com ritmia cardíaca, mas não morre. Tanto que americanos estavam tentando usar isso, estudar sobre isso para fazer em alguns americanos que têm um poder aquisitivo maior. Ou seja, é a vida do peixe paulistinha, ensinando para nós humanos aqui o quê? Se tiver infarto, fica com uma arritmia e acaba desenvolvendo. Isso, acaba se regenerando no tecido muscular. Verde malaquita ainda usa? Azul de metileno, verde malaquita? Eu, na verdade, eu não tenho costume de usar medicação. Tem pessoas que usam. Eu evito, eu tento dessas formas. Dependendo do caso, desligo a luz, interação com os bichos é muito importante. Os peixes, no geral, todos, eles se estressam, eles têm depressão, isso daí influencia na saúde deles. O segredo é a interação com eles, qualidade de água, temperatura e limpeza do sistema de filtragem. É ração boa. TPA do doce, quanto tempo deve fazer e qual porcentagem? Então, eu tenho uns cálculos diferentes. O cálculo físico, que comporta o biológico, que vai auxiliar no tratamento do químico, que seria a água. Eu recomendo 50 a 60% semanal no aquário de água doce. Por quê? Vamos supor que eu tenha 100% de problemas em um aquário. Excesso de proteína que está alimentando parasita, bactéria, fungos, algas, amônia, nitrito. Se eu trocar 50%, eu parto esses 50% em 25%. Com a reposição da água nova, esses 25% ficam uns 14% e alguma coisinha. As bactérias higienizam bem. Os 60% eu limpo um pouco a mais que o normal, só que eu equilibro todos os parâmetros químicos para o peixe não sentir. Outras formas funciona. Só que se eu trocar 30% da água semanal, 40% semanal, eu vou estar renovando só os 30% ou 40%, 60% a 70% vai ficar cada vez mais pobre de minerais, elementos traços, vai ter queda de reserva alcalina, queda de pH, vai acumular proteínas, um risco maior de alimentar doenças, gera algas. E os minerais influenciam também no crescimento, os minerais e elementos traços da reposição da água nova influenciam no crescimento e coloração deles. Reposição de bactéria na água doce, utilizam? Eu recomendo. Como as bactérias formam colônia no cascalho e na cerâmica, o aquário vai ter o que ele precisa. Só que as bactérias, entre elas se multiplicando, enfraquece a biologia dela, a genética dela. Aí colocando uma bactéria boa, menos do que o recomendável às vezes em algumas bulas, só para elas trocarem genética e potencializar o aquário. O que iria alimentar doenças, essas bactérias boas, além de trocar genética, potencializando bactérias antigas, elas vão entrar na frente com outras doenças e manter o aquário mais higienizado, privilegiando o bem-estar e a saúde do peixe. Isso aí, pessoal, é bactéria, né? Bactérias aeróbicas, anaeróbicas, facultativas e as depuradoras, né? São essas daí. Então, faz a TPA nesse sentido que a gente está falando e não se esqueçam de fazer a reposição de bactéria. No marinho é feito a reposição de bactéria, no doce também estou vendo que é feito a reposição de bactéria. Esse é um assunto que eu escuto pouco, que eu vejo pouco em canal de YouTube, em grupo de WhatsApp. Ninguém fala em TPA de 60%, ninguém fala em reposição de bactéria do sistema, né? Então tá aí, é uma informação que vem para agregar a palavra de um profissional aqui que trabalha no PETS, que é o Rodrigo que está do meu lado. Então, se você tem alguma dúvida, quer aprender um pouco mais, passa aqui, troca uma ideia com ele, pergunta, ele vai tirar suas dúvidas. Você está aqui de segunda a segunda? De segunda a sexta. De segunda a sexta. De Sábado segunda a domingo, sexta. Às vezes intercala o horário, mas... Sábado e domingo, às vezes está na folga aí, mas vale a pena, pessoal. Vem aí durante a semana, tira as dúvidas com ele aí. Tá legal? Meu querido, prazerzão em revê-lo. Realmente. E precisar aqui da gente, canal Riff Marinha à disposição. Tá bom? Deixa. Valeu, pessoal.